Estamos aqui para mais este devocional e que o Senhor derrame poderosamente sobre as nossas vidas a graça, a paz, a bondade, que nós venhamos fluir muito no Espírito Santo. Estamos meditando no livro de Mateus e estamos chegando no fim, capítulo 25. Capítulo 25, dividido por 3, um dos meus preferidos da Bíblia. 3 parábolas, e a das virgens, a dos talentos e a das nações, uma para cada dia. Vamos lá. Capítulo 25, do versículo 1, nós vamos ler até o 13. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Então, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram-se as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade, eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ok, uma parábola muito rica e muito extensa, mas vamos lá então para a gente não perder tempo. Aqui nós temos novamente o Senhor, como é costume no livro de Mateus, ele falar que há uma semelhança entre o reino dos céus e a história que ele está contando. Então ele começa, né? Dá muito isso em Mateus, é muito. O reino dos céus será semelhante. Aqui há 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram para encontrar o noivo. Isso aqui é relativo a uns casamentos que aconteciam muito antigamente. Nem na época de Jesus esses casamentos aconteciam mais. Eles eram mais antigos do que na época de Jesus. Que as noivas iam para um lugar e ali ficavam esperando o noivo vir com a carruagem buscá-las. Ok. O Senhor, no verso 2, diz que 5 dessas noivas eram nércias, pode ser tratadas como loucas, pode ser tratada como imprudente, porque as outras 5 eram prudentes, elas tinham prudência. Então vamos agora para o verso 3, onde ele vai mostrar para nós mais sobre elas. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então aqui a advertência do porquê elas são nércias. Não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas, um azeite de reserva. Supõe-se que as nécias imaginou: o Senhor já está vindo, eu vou com essa lâmpada aqui mesmo, não vai apagar enquanto ele chega.
Já as prudentes pensaram, bom, eu vou levar azeite, porque vai que o noivo demora, aí eu tenho esse azeite para acender a lâmpada depois. Supõe-se que o noivo só levava a virgem para o casamento, para a festa, se ela tivesse com a lâmpada acesa. Então, verso 5 diz: tardando o noivo, todas foram adormecidas. Eu vou agora sair mais da base da história e entrar aqui na base espiritual. Primeira coisa que nós temos que ver aqui nessa parábola. Aqui não está falando de quem não é servo do Senhor. Aqui não está falando de ímpio. Aqui está falando só de crentes. Porque os ímpios não podem ser chamados de virgens. Então as virgens são as pessoas crentes, as pessoas salvas pelo Senhor. E as crentes prudentes e a crentes imprudentes. Você há de convir comigo que isso é verdade. O que significa então que o noivo demorou? Jesus demorou para voltar. E o que significa então elas terem adormecido? Morreram. Morreram com suas histórias. E as suas histórias de esperar o noivo. Então essas 10 virgens falam do grande número de cristãos que já morreram com as suas histórias. E nas histórias dela existe a lâmpada, que é o Espírito Santo que está nelas, que está em todos nós. Aquele que se une ao Senhor torna-se um só Espírito com ele. A lâmpada, o Espírito Santo está em todos os crentes. Porém, tem aqui o azeite de reserva. Então, esse azeite de reserva é o histórico de como esse crente é. Então, você tem muitos crentes. Todos são iguais? Não. Todos têm a lâmpada? Sim. Todos foram salvos? Sim. Todos têm um azeite de reserva? Não. Então ali você vai fazendo então a diferença dessas virgens, umas que morreram com azeite, outras que morreram sem azeite. E esse azeite, então, ele vai mais no final nos ajudar a entender ele. Então vamos deixar só o azeite aqui sem a explicação por enquanto. Só recapitulando, as 10 virgens são crentes, as 5 que são imprudentes e as 5 que são prudentes é medida pelo azeite de reserva e elas dormiram, já morreram. Tá? Já são os crentes que dormiram no Senhor. Ok, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Olha, o noivo chegou. E elas foram despertadas do sono. Verso 8. As nécias. Opa, verso 7. Então se levantaram todas aquelas virgens, veja, todas elas. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Opa, pega aqui minha lâmpada. Tá, 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 tá. Verso 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Verso 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. Ok, elas se levantaram então e elas prepararam as lâmpadas. Havia ainda uma luz, né, bem baixa em todas elas, porém as prudentes tinham o azeite para colocar ali dentro e manter aquela lâmpada viva e acesa. As nécias, por isso que elas são chamadas de nécias, não tinha e elas não se preocuparam em levar. Ok, então elas falam e as prudentes falam: não, não vou dar do meu não, porque aí vai ficar nós duas na mão. Vai comprar. Vai comprar, mas não te compra. E elas tiveram que ir aonde vende. Onde é que vende? Bom, essa questão a gente não vai conseguir responder assim. Ok, mas não vou fugir dela. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram. O que está apercebida? A lâmpada está acesa. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então chegaram ali as carruagens e o que aconteceu? Aquelas virgens que tinham as suas lâmpadas acesas entraram na carruagem.
E aí a porta fechou. Porém a carruagem não saiu. Mais tarde, verso 11, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Percebe que aqui não fala que elas encontrou azeite para comprar. Não significa que elas compraram e voltaram. Não significa que elas acharam, porque não acharam. Mas elas viram que a carruagem chegou. Elas viram que as outras virgens não estavam ali. Elas viram que as portas tinham fechado. Então, quando elas voltam, elas não voltam falando, temos o azeite, estamos com a lâmpada. Não, elas falam, elas clamam, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí o que o Senhor responde, verso 12? Mas ele respondeu, em verdade eu vos digo que não vos conheço. Agora presta atenção, se são todas virgens, se são todas crentes e se estão todas depois da morte entrando na carruagem para as festas do Senhor, como ele não conhece? Ok, essa palavra conhecer na nossa Bíblia em língua portuguesa é muito ruim. Não deveria ser essa a palavra. Por quê? Porque essa palavra mostra para nós uma impossibilidade. Como que Deus não conhece uma pessoa, como que Deus não conhece um servo. Então fica uma palavra bastante ruim da gente tentar explicar qualquer coisa. Mas essa palavra aqui, que está conhecer, o nome dela é eido. Essa palavra ela aponta para a percepção e ela vai ser uma palavra voltada para recomendar. Recomendar. Então, o que o Senhor necessariamente está falando ali com elas é: eu não vos recomendo. Então veja, é uma palavra que significa inspecionar, examinar, é uma palavra que tem muitas atenuantes. Conhecer suas obras, saber de tudo. Então, não é apenas conhecer de saber quem é. O Senhor sabia quem elas eram. Tanto sabia que está falando que elas eram nécias, imprudentes, pessoas que agiram loucamente. Então não é que ele não conhecia, ele não as aprovava, ele não as recomendava. Para quê? Para quê? Para ser salva? Não. Para entrar na carruagem e ir para as bodas do Cordeiro, que vai durar 1000 anos, que é o que nós aprendemos em Apocalipse. E ali então o Senhor fecha o versículo 13, dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Você sabe, são versículos como esse, são parábolas como essa, que nos alerta muito para a gente ouvir o Senhor dizer que devemos vigiar, né? As pessoas, elas têm um zelo muito grande com essa história. Vou ser arrebatado ou o Senhor vai nos buscar na tribulação? Será que vai ter só a vinda ou vai ter o arrebatamento? E a palavra arrebatamento não está na Bíblia, mas existe o fato. É aquela discussão maluca, quando na verdade o dia X da maioria das pessoas é exatamente o dia em que eles morrem. E então fica uma grande coqueluche de intriga, de falas com relação a ser arrebatado, não ser arrebatado, tem arrebatamento, não tem arrebatamento, vão morrer imprudente. Por quê? Porque o que é esse azeite de reserva que nós vamos ver aqui as virgens loucas reclamando no verso 8. Então disseram as nécias para as prudentes: dai-no do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes não vão dar, é claro. Fala para elas irem comprar. Elas saem, mas saem para onde? Onde que se compra? Que azeite é esse?
a gente sabe que o azeite na Bíblia aponta para o Espírito Santo, para a unção. E o que é a unção? A unção é o poder de Deus manifestado em nós. Ok, mas para que serve a unção? Você pode falar, Senhor, me enche de unção para mim comprar um carro zero? Não. Me enche de unção para mim ter a minha casa própria? Não. Me enche de unção para mim ganhar muito dinheiro? Não. Nada disso tem relação com a palavra de Deus. Então vamos colocar a unção, que é o óleo, que é o azeite, que é a manteiga, que é o Espírito Santo, no ponto certo. Senhor, me enche de unção para que eu pregue o teu evangelho para a maioria das pessoas. Me enche de unção para que eu tenha uma palavra que possa alcançar os corações dos incrédulos. Me enche de unção para que eu tenha fé para orar por cura e os doentes serem curados. Me enche de unção para que eu possa orar pelos que estão perturbados de espírito e estes sejam totalmente libertos. Me enche de unção para que eu possa liderar a minha célula e ela possa crescer e multiplicar. Me enche de unção para que eu possa liderar esta igreja e essa igreja venha crescer e multiplicar. Me enche de unção para que eu cante no louvor da igreja e este louvor possa tocar aqueles que estão ali dentro, eles possam ser restaurados, curados, transformados. Me enche de unção para que eu faça a sua obra. Agora o Senhor salvou todo mundo de graça? Sim, porque nós somos salvos pela fé mediante a graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é de graça, mas a unção é para um trabalho. Todas as virgens foram chamadas para trabalhar e serem salvas? Não, ninguém precisa trabalhar para ser salvo. A salvação é do Senhor. Mas então e o trabalho? O trabalho é um chamado do Espírito Santo para que nós possamos, assim como fomos salvos pela obra de servos de Deus, sermos os servos de Deus nesta hora para salvar os próximos. Assim como começou com os apóstolos e foram passando para homens e muitos homens e mulheres até chegar no nosso dia, este evangelho tem que continuar com a gente para ir para frente depois que a gente se tornar uma das virgens. Agora todos trabalham, todos querem trabalhar, uns querem trabalhar para o Senhor e dar a vida pelo Senhor e até morre pelo Senhor, abandona tudo pelo Senhor. Outros, eles dizem, não, eu não vou ficar fazendo, eu não tenho esse chamado, eu não quero fazer isso, eu já sou salvo, o Senhor me salvou de graça, eu não tenho que fazer nada, e ele está errado? Não está errado. Porque tudo isso é verdade, ele não precisa fazer nada, ele não tem que fazer nada, e o Senhor o salvou de graça sim. Mas o que é então esse trabalho? Alguém tem que fazer o trabalho. Quem que vai fazer o trabalho? Aqueles que são prudentes. Aqueles que querem, além da salvação, a unção. O que é a unção? Azeite. O que é o azeite? É um azeite reserva. Então, quando chegar no dia das 10 virgens entrarem na carruagem, o que é que vai garantir que elas entram? É um outro tipo de óleo que vai ser colocado. É como se o óleo para ser salvo é o óleo do Espírito Santo. Esse você tem. O óleo da salvação, o selo da salvação. Mas e para participar daquela festa? É o óleo das obras. É o óleo da unção que foi ministrado na sua vida para que você desse a outros. Só que isso tem um custo. Você perde a sua vida para dar a vida a outros. Você troca seus domingos pelos domingos nos cultos. Você troca muitos dias da semana de ficar na sua casa, de televisão, de passear, pela obra nas células, pela obra nas visitas, pela obra nos cursos. Você troca a sua vida de ser livre e fazer o que você quiser para ser do Senhor e obedecer homens. Obedecer vozes de homens. A vida inteira dentro da igreja. São pessoas que falam com você, como você tem que fazer, para onde você tem que ir, como é que é e não tá certo. Se você fizer assim, eu vou ter que tirar você, você tem que melhorar e você vai honrando e você vai obedecendo e você. Só que você vai guardando um azeite diferente. Um azeite que esse será o azeite que abre a porta daquela carruagem. Por isso que ele não é para todas.
Porém, ele não é para os melhores, é para quem quer. Haverá nesses dias das virgens pessoas grandes, só com a lâmpada, e pessoas pequenas, sem expressões, com muito azeite de reserva, dentro daquela carruagem. Você está perdendo muito aqui, perdendo seus domingos, perdendo seus dias, perdendo o tempo, perdendo a hora. Com o olhar mundano, você está perdendo tudo. Tudo, porque você gasta o seu tempo só com as coisas de Deus. Sabe, as pessoas falam, ser crente é legal, mas vocês são muito fanáticos. Ah, ser crente é legal, mas vocês não podem fazer nada. Não, a gente pode fazer tudo. É que nós amamos a unção. Nós amamos a obra do Senhor. Nós temos um encargo para fazer ela. Nós sabemos que fomos chamados e comissionados para fazer ela. E isso é duro. É muito gostoso quando você recebe o Senhor e quer fazer a obra do Senhor e quer evangelizar, aquela coisa tremenda. 3, 6 meses, 1 ano. Mas depois de 30 anos, meu amigo, fazendo a mesma coisa, vivendo do mesmo jeito, deixando de estar em muitos lugares, deixando de falar muitas coisas, deixando de reagir a muitas coisas. Porque você é um servo, porque você é um vaso, porque você tem que ser apropriado, porque se as pessoas te criticam, você tem que se posicionar, você não pode escandalizar o olhar dos outros. Parece tão injusto, mas deixa eu te falar, você não tem uma lâmpada, você tem um barril de azeite do seu lado, e vai ter um dia que isso vai ser a chave de um tempo de festa de 1000 anos. Por isso, se você tem sido um cristão vencedor, continue, motive-se. Ah, mas e se o Senhor vir e eu não morrer, eu não faço parte das 10 virgens? Você sabe, num capítulo antes, em 24, o Senhor fala que 2 estariam num campo, um seria tomado, o outro seria deixado. 2 estariam no moinho, uma seria tomada, outra seria deixada. Se você juntar 10 virgens com os 2 que estão trabalhando, dá 12. E 12 é um número total, de um governo total. É o número do governo total dos crentes pelo Senhor Jesus. E ali ele está dividido em 6. 6 virgens loucas, 6 virgens prudentes. Porém, 10 já se foram, já dormiram no Senhor, porque nós estamos nos últimos dias. E 2 ainda estão vivas, que são as igrejas de hoje, aonde uma parte dela vai ser arrebatada, a outra parte não. Vão ser crente? Vão. Vão estar firmes no Senhor, lá no céu, porque são salvas? Vão. Mas vão ser vencedores? Não. E é bem capaz que deixará essa vida sendo morto na mão do iníquo, do anticristo. Então eu quero desafiar você, pelo versículo 13. Vigia, pois não sabeis a hora e nem o dia em que vem o vosso Senhor. Que nós possamos vigiar, que nós possamos nos atentar para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, ficou um pouco grande, mas é necessário que você entenda essa revelação e coloque sua vida no altar, no prumo. Comece a guardar azeite, porque isso vai ser precioso para o dia certo. Amém? Fica na paz e até amanhã.